Jurista e professor de ética analisa o futuro do país. Essa nomeação pode resvalar e pode fortalecer até mesmo o procedimento de impeachment contra a presidente. A presidente está inegavelmente muito desgastada e nós precisamos ver se o Lula vai ter a força política que ele tinha quando ele era presidente da República. O futuro de São José dos Campos. Fórum discute estratégias de desenvolvimento para a cidade. O Parque Tecnológico foi o cenário da discussão, justamente porque reúne especialistas de diversas áreas e faz toda a diferença no desenvolvimento de São José dos Campos. Pela frente, um desafio antigo. Ao assumir a Prefeitura de São Luís do Paraitinga, o vice Luiz Carlos Peão já tem pela frente o atraso no pagamento de salários na Santa Casa da cidade. A saúde já vem com alguns problemas há tempos, então eu acredito que milagre ele não vai fazer. Você na Band Vale. Pelo nosso aplicativo, moradores de Pindamonhangaba denunciam lixão que serve de criadouros para o Aedes aegypti. No esporte, Davi contra Golias. São José enfrenta o Cruzeiro pela Superliga hoje à noite. Pela Série A3 do Paulista, o Tigre joga no Martins Pereira e a Águia fora de casa. Na Série A2, o Taubaté enfrenta o Barretos em busca de uma vaga para a próxima fase. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Hoje não se falou em outro assunto em todo o país. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu, na tarde de hoje, o Ministério da Casa Civil, substituindo o então ministro Jacques Wagner. Especialistas analisam que a nomeação fere o artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre diversos princípios, entre eles o da moralidade. Para entender os próximos passos que esta mudança vai acarretar na situação política e econômica do nosso país, a repórter Maiara Gouveia foi conversar com o juiz de direito e professor de ética Marcos Pagan. Eu estou aqui no Fórum de São José dos Campos, no bairro Jardim Aquários, onde vou conversar com o juiz de direito, Dr. Marcos Pagan, sobre a conjuntura política do país e essas mudanças que têm acontecido em Brasília. Doutor, a nomeação do Lula para ministro da Casa Civil, de certa forma, é uma renúncia da presidente Dilma, ou seja, é ele que vai mandar de fato, que vai dar as cartas? Bem, o Lula politicamente exerce um poder muito forte porque ele tem uma ascendência muito grande, não só no partido, como também na política nacional. No entanto, está muito desgastado pelos últimos acontecimentos, principalmente em razão da condução coercitiva e das investigações que são feitas em relação a ele. Juridicamente, a presidente, quem nomeia, pode demitir e exonerar, não é? Mas, por outro lado, o que se espera nesses próximos dias é verificar como Lula vai atuar como ministro, principal ministro da presidente Dilma, se isso vai criar uma sombra muito grande em cima dela ou se ela que vai conduzir os destinos da nação. O senhor mesmo falou da condução coercitiva, das investigações que estão sendo feitas sobre o presidente. De certa forma, nomeá-lo é ignorar as manifestações, já que ele também foi alvo, né, desses protestos, também foi criticado pela população? De certa forma, sim. Não é? Soa, principalmente para a população que foi às ruas, que esse ato é um ato para tentar, de alguma forma, abstrair ou tentar furtá-lo à atuação da justiça, principalmente da Operação Lava Jato em primeiro grau. Mas é importante dizer que o fato de eles ter agora foro privilegiado, não é, no STF não vai livrá-lo de continuar a ser investigado e eventualmente até responder a uma ação penal. A única coisa é que agora esse processo vai ser conduzido em Brasília enquanto ele ocupar esse cargo. O Lula, de certa forma, né, dado o cenário político, tem condições de fazer alguma coisa pelo país, tirar o país da crise, por exemplo? Essa é uma análise que vai depender, inclusive,
inclusive, dos próximos dias, né? O mercado hoje está instável, não recebeu bem em princípio, mas hoje nós já tivemos uma recuperação. É preciso saber como isso vai ser conduzido. Ele não tem muita credibilidade, mas tem uma força política ainda muito grande e esse cenário agora vai ficar mais claro, até mesmo com as manifestações e também com o fato de ele estar respondendo a um processo. Se vai haver realmente uma reação muito forte da população, forçando a que o próprio governo ou a presidente Dilma tenha uma outra solução. É importante dizer também que essa situação, essa nomeação, pode resvalar e pode fortalecer até mesmo o procedimento de impeachment contra a presidente. Com a sua experiência, o senhor já viu algo parecido? O que será que vem pela frente, doutor? Nós, na história, eu não era vivo ainda, mas na história política do Brasil, nós tivemos o Getúlio Vargas, que nomeou o seu irmão numa situação parecida com essa. 2 dias depois dessa nomeação, o governo dele acabou. Nós tivemos, em relação àquilo que me perguntou sobre um ministro mais forte que o presidente, nós tivemos uma situação parecida também, quando o Fernando Henrique Cardoso ocupou a pasta da Fazenda no governo do Itamar Franco. Então, agora nós vamos precisar sentir. A presidente está inegavelmente muito desgastada e nós precisamos ver se o Lula vai ter a força política que ele tinha quando ele era presidente da República. Muito obrigada, doutor Marcos, pela sua participação. Maiara Gouveia, de São José dos Campos, para o Band Cidade. Nós procuramos o significado da palavra ética no dicionário Aurélio. Veja só, ética é parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana, conjunto de princípios morais que se devem observar no exercício de uma profissão. E se o futuro do país ainda é incerto, visualizado pela ótica da economia e da política principalmente, o de São José dos Campos vem sendo proposto pelo Fórum de Desenvolvimento Econômico Sustentável, realizado desde o ano passado no município. Hoje, a 5ª edição do evento debateu algumas estratégicas de como conseguir desenvolver o município de maneira segura e estável, principalmente buscando alternativas para sair da crise. Polo tecnológico, industrial e empresarial, São José dos Campos é referência no país e no mundo. Por isso, mesmo com a crise econômica e política, ninguém aqui quer deixar o desânimo tomar conta. Nós da construção civil estamos empenhados aí de criar novos atrativos para que a gente consiga fazer novos investimentos, novos empreendimentos na cidade, que a cidade precisa, né, para manter o nível de emprego aí que hoje está havendo um declínio muito grande aí no número de vagas aí na cidade. Empresários e especialistas de vários setores discutiram sobre como unir estratégias para desenvolver a economia regional. O poder público, ele tem estratégias, ele trabalha com políticas de curto e médio prazo e longo prazo, mas ele precisa também debater isso com a sociedade, porque a conjuntura muda e quanto mais contribuições ao debate acontecerem, melhor cenários nós vamos poder traçar para o futuro. Roberto Sampaio Correia, da ABID, a Agência Brasileira de Indústria e Desenvolvimento, foi convidado a falar sobre política industrial. Ele incentivou os empresários a encontrarem alternativas criativas nesse momento de crise. O brasileiro ele é persistente também no sentido do empreendedorismo. E mesmo com essas vicissitudes, nós brasileiros conseguimos sobrepujar esses obstáculos. Para se ter uma ideia da importância da indústria para São José dos Campos, praticamente a metade da economia da cidade é representada por este setor. O município também acaba atraindo muita gente especializada e tem proporcionalmente o maior número de pessoas trabalhando com ciência e tecnologia no país, 13,46% da população. Um ambiente de cooperação entre os agentes produtores de conhecimento com os agentes capazes de transformar esse conhecimento em bens que têm valor econômico. Preparando as empresas, capacitando as empresas para atuarem no mercado global. É claro que as empresas grandes têm as suas próprias estratégias, mas as empresas médias e pequenas é fundamental a nossa ação. E se a proposta é ter novas ideias, pelo menos já existe um caminho.
As tecnologias de informação, né? São coisas que estão crescendo muito, a cidade tem um potencial grande, né? E a gente tem aqui um arranjo produtivo nessa área nascendo, mas temos outras coisas que são nosso carro-chefe, né? A indústria aeronáutica que a gente tem que fortalecer, a indústria automobilística que passa por esse momento crítico que a gente tem que recuperar, e uma área que a cidade ainda precisa correr atrás, como a área de serviços, que a gente já é forte, mas tem um potencial de crescer e queremos entrar nesse negócio pela porta da frente. E a tensão política no cenário nacional acaba refletindo diretamente no mercado de ações e na cotação de moedas estrangeiras, principalmente da do dólar. Nas 2 primeiras semanas de março, antes das manifestações de domingo, o dólar comercial apresentou um recuo de mais de 10% no acumulado do mês. Chegou a ser cotado a R$ 3,60. Hoje, ele fechou o dia a R$ 3,73. E aí a gente pergunta, né? Qual a tendência para os próximos dias? Bem, nem mesmo os especialistas se arriscam a dizer. Paulo é sócio desta casa de câmbio em São José dos Campos há 8 anos. Desde então, ainda não tinha visto o dólar atingir cotações tão altas. Em setembro de 2015, a moeda americana foi vendida acima de R$ 4,50. Mas neste mês, o preço finalmente começou a cair. A desvalorização foi de cerca de 20% e a taxa chegou a R$ 13,65 nos últimos dias. Resultado? Desde o final da semana passada, a gente simplesmente triplicou o volume de vendas de moedas estrangeiras. Essa queda na moeda fez com que bastante gente procurasse fechar o seu câmbio, seja para viajar ou qualquer outro motivo. Para este economista, a variação no dólar está relacionada à instabilidade política. Dependendo do cenário, a cotação pode cair ou subir. E aí fica difícil prever se a moeda vai continuar tendendo para uma baixa ou se vai voltar a ficar em alta. Isso vai depender de como é que a política do país vai se comportar. Como é que o mercado vai enxergar isso? Porque o mercado ele sempre enxerga lá na frente. Então, o mercado é que vai fazer uma avaliação de tudo que está acontecendo no país, de que forma que o mercado está enxergando. E pela maneira como o mercado estiver enxergando, é que aí o dólar ou vai diminuir, ou vai diminuir a relação dólar-real, ou vai aumentar essa relação. Apesar do dólar já estar em queda desde o início de março, alguns setores ainda não sentiram o reflexo disso. Um exemplo é este bar de cervejas especiais, que fica na região central de São José dos Campos. Nossos produtos que nós comercializamos aqui no Empório, eles estão tendo influência do dólar e estão aumentando. Mas não é em 15 dias, um mês ou uma semana que a gente recebe essa alteração e, consequentemente, também a gente não passa isso para o fornecedor, né? O proprietário do bar já está com estoque cheio e, por isso mesmo, não deve comprar mais produtos nos próximos dias. O problema é que, segundo os especialistas, o mercado está tão instável que pode ser que ele nem sinta a queda do dólar. Ou seja, da próxima vez que o Celso for repor a mercadoria, pode ser que a moeda americana já esteja lá nas alturas de novo. A estabilidade econômica é algo essencial para o comércio em geral, e inclusive para nós que trabalhamos com produtos importados. Com a instabilidade que o Estado brasileiro está hoje, que o governo brasileiro está hoje, é muito difícil fazer uma previsão de como é que essa moeda vai se comportar daqui para frente. A seguir, o vice-prefeito de São Luís do Paraitinga deve assumir a prefeitura amanhã de manhã e já tem um problemão para resolver: a falta de pagamento do plantão de carnaval na Santa Casa. A gente volta já já, 7h03.